Existe uma pergunta que eu tenho feito para muitas mulheres e quase sempre o silêncio responde primeiro. Se ninguém estivesse te olhando, como você cuidaria de si mesma? Você usaria as mesmas roupas? Falaria com a mesma delicadeza consigo? Respeitaria os seus próprios limites? Ou iria perceber que durante muito tempo só aprendeu a existir quando era vista pelos outros? Talvez a sua autoestima nunca tenha dependido da sua aparência. Talvez ela tenha dependido do olhar que você aprendeu a lançar sobre si mesma. E é por isso que eu quero conversar com você hoje, sobre essa relação que muita gente confunde, a autoestima com a feminilidade. Agora que você chegou, nós vamos conversar sem pressa. Essa conversa é só nossa. Se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vinda. Esse aqui é um espaço para as mulheres que cansaram de apenas sobreviver e escolheram entender a sua própria história para viver com muito mais leveza e propósito. Durante muitos anos, falaram para as mulheres que ser feminina era parecer delicada, era falar baixinho, e depois que ser feminina era usar vestido, e depois que era usar maquiagem, e depois que era ser forte, e depois que era ser independente e não precisar de ninguém. E no meio de tantas definições, muitas mulheres acabaram perdendo as próprias definições e autocrítica do que era ser feminina, do que é autoestima, porque elas começaram a correr e a adoecer emocionalmente na tentativa de corresponder essa ideia que foi vendida como feminilidade, ao invés de tentar descobrir qual é a sua própria essência. Mas existe uma pergunta que é muito mais importante do que é ser feminina. Eu quero saber como você se trata quando ninguém está olhando. Porque a autoestima não aparece apenas quando você se olha no espelho, ela está presente na forma como você se trata, na culpa que você sente quando vai descansar, nos sims que você diz quando na verdade queria dizer não, na dificuldade em desagradar e nos tipos de relacionamentos que você aceita. É aí que a autoestima mora. Uma mulher pode chegar muito bem vestida e de salto alto e mesmo assim continuar se sentindo inferior, enquanto outra chega de chinelo e ocupa o espaço com muita grandeza e com muita segurança de quem sabe e reconhece o seu próprio valor. Posso te fazer uma pergunta? Qual foi a última vez que você se cuidou e se arrumou? E não para impressionar alguém, e sim para demonstrar amor para si mesma. Qual foi a última vez que você fez isso? A autoestima muda completamente a forma como a feminilidade é vivida. Se a sua autoestima é baixa, a feminilidade passa a ser vivida como um pedido silencioso de aceitação. Você tenta ser perfeita, agradável, disponível, bonita e fofinha o tempo inteiro, porque acredita que precisa conquistar o direito de ser amada. Mas quando a sua autoestima é boa e você tem maturidade emocional, a feminilidade deixa de ser uma prisão comercial e passa a ser uma forma de expressão. Porque você para de performar quem disseram que você deveria ser e passa a habitar e honrar quem realmente você é. E talvez você conheça uma mulher assim. Ela cuida de todo mundo, resolve tudo, lembra dos aniversários, está sempre disponível. Mas ela nunca lembra de fazer uma pergunta importante para si mesma, que é: como eu estou? E sabe o que acontece? O corpo começa a gritar, o humor muda completamente, a paciência acaba e a alegria desaparece. E não é porque ela deixou de ser uma mulher forte, e sim porque ela deixou de ser prioridade para si. A feminilidade também é receber. Imagina que alguém está tentando encher um vaso de água, mas esse vaso está cheio de buraquinhos.
Por mais que ela receba água e em grande quantidade, esse vaso nunca vai encher. E assim vive muitas mulheres. Aprenderam que deveriam oferecer amor, mas nunca aprenderam a receber cuidado, receber ajuda, receber carinho, receber descanso. E quem não aprende a receber, vive acreditando que precisa merecer tudo pelo esforço, e não é assim. Talvez reencontrar sua feminilidade não seja comprar roupas novas, cortar o cabelo ou seguir as tendências da moda. Talvez seja apenas voltar a olhar para si mesma com muito mais gentileza, respeitar o seu tempo, honrar o seu corpo, seguir a sua intuição, se permitir descansar e conseguir celebrar as suas conquistas sem diminuí-las. Porque a autoestima não nasce quando você finalmente gosta do que vê no espelho. Ela nasce quando você finalmente começa a tratar com respeito e carinho a mulher que existe dentro de você, da mesma forma que você trata as pessoas que você ama. Eu quero deixar uma pergunta para você levar durante a semana. Se você fosse a pessoa mais importante da sua vida, e é, por favor, tá? Você é. Mas vamos lá. Se você fosse a pessoa mais importante da sua vida, o que você faria diferente a partir de agora? O que você faria? E talvez a resposta para essa pergunta seja o início da reconstrução da sua autoestima. E quando isso acontecer, talvez você descubra que a sua autoestima nunca esteve perdida, e sim estava escondida debaixo de anos tentando ser tudo para todo mundo, menos para você. E sabe o que é mais engraçado? A gente sempre lembra de regar as plantas de casa quando elas começam a murchar. Mas quando quem está murchando somos nós, muitas das vezes a gente chama isso de fase de cansaço ou de falta de tempo. E talvez a mulher que você esteja tentando encontrar não precise ser criada. Talvez ela só esteja esperando que você volte a regar a própria alma. E se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui a palavra essência. Eu quero saber quantas mulheres escolheram voltar para si. E se esse vídeo te fez lembrar de alguma mulher que cuida de todo mundo, exceto dela mesma, encaminhe esse vídeo, compartilha com ela. Às vezes o maior presente que a gente pode dar para alguém é o lembrete que ela também merece ser cuidada e amada. Um beijo e até o próximo vídeo.